Muito boa tarde, estamos chegando com mais um programa Universo Mais, através da sua TV Cultura Paulista, para mais de 18 cidades. E olha só, já estamos na sexta-feira, o fim de semana está aí batendo na porta e o programa de hoje está recheado de muita coisa boa. Vamos falar sobre prótese de silicone, também olheiras e intolerância à lactose. Bom, vamos começar então o nosso programa Universo Mais? Roda! Bom, e a mamoplastia de aumento ou implante de silicone é o sonho de consumo de muitas mulheres que querem ter seios mais bonitos, maiores, mais firmes. Muitas dúvidas ainda existem sobre esse assunto. E se não tomarmos os cuidados necessários, esse sonho muitas vezes pode virar uma dor de cabeça. E para tirar as nossas dúvidas, eu convidei o Dr. Gabriel Ferraz, que já está aqui no estúdio. Olá, Gabriel, tudo bom? Doutor? Tudo bom? Bem, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Bom, Gabriel, antes da gente começar esse assunto, você é cirurgião plástico já há quanto tempo? Tenho 4 anos de cirurgia plástica, já trabalhando com cirurgia plástica. Em Ribeirão Preto, né, Gabriel? Em Ribeirão Preto e atende aqui Araraquara, também. exatamente. Então, nas duas cidades. Você tem um escritório em Ribeirão, atende aqui em Araraquara também, Exatamente. né? Bom, e com certeza a prótese de silicone, eu acho que é um dos maiores sonhos das mulheres. As mulheres que não têm muito seio, querem aumentar, enfim, de 10 cirurgias plásticas, a mais cotada é o silicone. Hoje em dia no Brasil, mundialmente falando, realmente a prótese de silicone é a cirurgia plástica mais realizada juntamente com a lipoaspiração. Tem ano que acaba sendo feita a lipoaspiração, tem ano que é mais prótese de silicone, então mas tá realmente a procura, equiparado. exatamente, mas a procura é muito grande. Se a gente restringir esse ambiente de cirurgia plástica apenas para o sexo feminino, realmente a prótese de silicone acaba sobressaindo um pouco mais com relação à lipoaspiração. Tem, por exemplo, um estudo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do ano passado, mostrando que no estado de São Paulo foi uma procura de 50 mil cirurgias de prótese de silicone por mês apenas no estado de São Paulo. Olha, e o Brasil ainda está no ranking mundial onde tem mais cirurgia plástica? Sim, no ano passado o Brasil passou os Estados Unidos, que era até então o primeiro colocado em quantidade de cirurgia plástica, e atualmente o Brasil é o país em número absoluto que maior número de quantidade de cirurgia plástica. Pelo menos alguma coisinha a maioria das mulheres já fizeram, né? Já. E realmente quem faz a primeira quer fazer sempre a segunda. É verdade. É Doutor, muito me frequente. fala uma coisa. Tem uma idade mínima para a menina que quer colocar o silicone? Nossa orientação hoje em dia é que as pacientes nos procurem a partir dos 18 anos, porque é uma idade que a gente considera que ela tem uma maturidade física, hormonal e até emocional por parte da paciente. Logicamente, isso não é taxativo. Algumas pacientes realmente podem realizar antes dos 18 anos, principalmente aquelas que têm alguma deformidade na mama, ou mamas de volumes diferentes, ou que realmente teve uma dificuldade na evolução da formação da mama ao longo dos anos. Então, nesses casos, a gente conversando com os pais, tendo o aval dos responsáveis, a paciente entendendo o que é a cirurgia, todos os cuidados que tem que ter com a cirurgia e o que a cirurgia pode oferecer para ela, nesses casos a gente pode até realizar antes dos 18 anos. E de quando se iniciou, né, esse tipo de procedimento até hoje, a evolução é muito grande. Existem vários tipos de próteses, vários formatos, vários tamanhos. E como que é feito essa cirurgia? Tá. Realmente, as próteses atualmente elas estão cada vez mais modernas. Antigamente, elas eram feitas de silicone líquido ou de soro fisiológico. Trocar, né, dali 10 anos. Hoje em dia não tem esse rigor na troca.
Atualmente, o silicone é coesivo, realmente ele é mais endurecido, tanto que se a prótese romper, não há extravasamento de líquido, de silicone, pela mão da paciente, ela pode realmente ver isso com calma, se troca dessa prótese rompida, tá? Além disso, realmente as próteses têm vários formatos e vários tipos de prótese. Tem prótese de revestimento liso, revestimento texturizado, poliuretano, são questões técnicas, mas que na hora que a paciente vai conversar com a gente tem que explicar para ela essas alterações, essas diferenças em cada prótese, para poder oferecer o que a paciente realmente vier de encontro com o que a paciente deseja. Além disso, tu tem realmente diferenças com relação ao formato da prótese. Tem prótese redonda, tem prótese em formato de gota, que é a prótese anatômica, tem que prótese é mais natural, a que gota, é mais natural, né? Porém, cada uma tem sua indicação. Tudo varia realmente do corpo da paciente, do tipo de mama da paciente, do tórax da paciente. Cada prótese se encaixa realmente em cada paciente. Por isso que não dá pra gente falar, minha amiga fez, colocou tal prótese, eu quero colocar igual. Essa. Não tem como ser assim. Realmente precisa passar no cirurgião plástico, fazer uma avaliação, um exame físico, realmente para fazer para escolher a melhor prótese para o corpo da paciente. Doutor, e tem uma quantidade mínima e máxima? Não existe essa quantidade. Antigamente, até um pouco mais de 10 anos, a média de volume utilizado era de 200 ml. Atualmente, de 15, 10 anos para cá, realmente a média já é de 300 ml. Tem aumentado bastante o volume que tem colocado na mama. Tem até pacientes que procuram para prótese de 400, 500 ml. O importante realmente é que existe um volume que fique bonito na paciente, que seja saudável para a paciente. Sim. Por isso, na hora que a paciente nos procura, tem que fazer um exame físico detalhado, avaliar o tamanho da mama, o tamanho da base da mama, o tipo de tórax da paciente, fazer medidas com relação a essas alterações da mama, ver o tipo de pele da paciente, o turgor da pele, tudo isso acaba influenciando na prótese que a gente vai escolher. Porque às vezes a mulher ela é super magra, não tem pele o suficiente, ela Exatamente. quer colocar 300 ml. Exatamente. Não, tudo isso. Não tem como, porque às vezes ela é bem magrinha, tem aquela pele que não estica, que não vai dar elasticidade para... E sem dúvida, às vezes a gente coloca uma prótese maior que a paciente quer colocar, acaba realmente às vezes aumentando a chance de estria ou até de complicações maiores após a cirurgia. Por isso que prótese é bonito, fica bonito, dá para a gente realmente entrar num consenso do que a paciente quer e do que pode ser feito, mas a paciente tem que entender o que é saudável para o corpo dela também. Sim. E as cicatrizes? Geralmente, como são essas cicatrizes? As 3 maneiras, 3 técnicas de a gente colocar essa prótese hoje em dia é o que vai determinar onde vai ficar a cicatriz. Ela pode ser embaixo da mama, que é no sulco natural entre a mama e o tórax. Ela pode ser ao redor da areola, na parte inferior da areola, e pode ser via axilar. Cada uma dessas vias tem suas vantagens e desvantagens. A mais utilizada, com certeza, para a maioria dos cirurgiões plásticos, é realmente embaixo da mama, entre o sulco mamário, no sulco mamário, entre a mama e o tórax, porque realmente fica uma cicatriz de qualidade boa, fina, e com o tempo vai ficando cada vez mais discreta e que pode ser facilmente escondida pelo sutiã, pelo biquíni. Então, realmente é uma preferência na maioria das vezes. Porém, realmente a cicatriz ao redor da areola também fica bastante discreta, fica bastante fina, porém é necessário que a paciente tenha uma areola um pouquinho maior, que a gente consiga realmente tecnicamente colocar essa prótese. Então, é outra via também interessante de colocação de prótese quando tem sua indicação. A via axilar já é até um pouco mais delicada, porque como hoje, principalmente no nosso país, que é um país tropical, que usa muito blusa regata, deixa a axila à mostra, às vezes se ficar uma cicatriz mais grosseira, mais escura, ou mais dilatada, que a gente fala, realmente mais grosseira, ela pode ficar mais visível do que uma cicatriz numa mama, por exemplo, que pode se esconder com um sutiã ou com um biquíni. É verdade, às vezes pensa que vai ficar debaixo do braço. Exato. A maioria das vezes a cicatriz axilar fica de ótima qualidade, realmente é uma via interessante de colocação de prótese. Depende também da pele da pessoa, se ela não tem propensão à formação de queloides. Com certeza, isso é importante. Né? E a recuperação desses 3 métodos são ao mesmo tempo? É semelhante. A via axilar acaba às vezes tendo um pós-operatório um pouco mais dolorido, às vezes a paciente reclama um pouco mais, se exige um repouso um pouco maior, às vezes uma medicação um pouco mais forte para a dor, mas em geral as 3 acabam tendo um resultado bem semelhante. Onde ficam localizadas as próteses, assim, geralmente? Existem dois planos que a gente fala que pode ficar essa prótese. Uma que é atrás da mama, na frente da musculatura, e outra que é atrás do músculo peitoral. Logicamente, cada uma tem a sua indicação médica. Antigamente, era mais uma indicação pessoal do cirurgião plástico. Prefiro colocar em cima do músculo, prefiro colocar abaixo do músculo. Hoje em dia, a preferência realmente é colocar acima do músculo, porém, existem indicações clínicas, realmente, de a gente colocar essa prótese atrás do músculo, principalmente naquela paciente que tem muito pouco tecido mamário.
porque é praticamente a pele e a musculatura, que a mama, a mamária dela não consegue esconder a prótese. Nesses casos, a gente realmente prefere colocar a prótese atrás da musculatura. Quando essa mulher engravidar, ela não vai ter problema para amamentar? Não, como a prótese fica atrás da glândula mamária, a gente acaba nem mexendo na glândula mamária. Não interfere em nada, exatamente não interfere na nada. amamentação. O que é importante falar é que 17% das mulheres acabam tendo algum problema na amamentação. Isso independente de prótese ou não. Então, na hora que ela põe uma prótese, ela pode realmente achar que esse problema que ela está tendo com a amamentação é por causa da prótese, mas provavelmente não era. Devia ser um problema que ela já tinha independente da prótese. Isso é importante que a paciente tenha ciência. Independente de ter silicone ou não, exatamente, tem mulheres que às vezes não conseguem amamentar. Exatamente isso. Né? E a questão da anestesia? Hoje em dia a gente é uma escolha feita pelo médico, pelo anestesista, pela paciente. A gente utiliza muito a anestesia local associada com a sedação ou a anestesia geral. Como eu falei, realmente varia muito de paciente, varia muito do médico que está operando, varia da equipe anestésica. Então é conversado com a paciente, mas essas duas possibilidades, tanto a local com sedação ou a anestesia geral. A local com sedação, ela é mais segura, não é? Isso é uma ilusão, às vezes, da paciente. A gente pensar que a anestesia geral, você está com a paciente com as vias aéreas já entubada, que tem a medicação na veia, tudo, isso garante uma cirurgia de altíssima segurança, tanto quanto a anestesia local com sedação. Tudo depende muito mais do anestesista que está anestesiando, do entendimento da paciente de cada ponto positivo e negativo dessa anestesia, mas as duas anestesias garantem uma cirurgia bastante segura. Que bom. E quanto tempo leva, mais ou menos, a cirurgia? A cirurgia é em torno de 1h30, 2 horas a contar com a parte anestésica, a paciente acordar, mas é uma cirurgia até que entre as cirurgias plásticas, uma cirurgia de curta duração. Mais ou menos isso, entre 1h30 e 2 horas. Varia também de paciente para paciente. Tem algumas variações, depende realmente se vai estar colocando sua prótese para aumentar, ou se a gente vai ter que fazer algum levantamento na mama, mas quando é a prótese simples, unicamente para aumentar o volume, ganhar forma realmente rápido, na mama, então, né? É uma cirurgia de curta duração. E quais são os tipos de prótese que existem no mercado? A gente já citou alguns, né? Mas... As 3 principais tipos são a prótese redonda, a prótese em formato de gota e a prótese cônica. Existem até outros tipos que a gente usa mais em reconstrução de mama pós-câncer e tudo, mas pensando esteticamente, a paciente quer aumentar apenas a mama, essas são as 3 principais tipos de prótese. E qual que é a mais requisitada? A redonda. As mulheres às vezes chegam procurando a gente a prótese anatômica como se acho que é mais natural, fica mais bonita, mas às vezes realmente depende muito do formato da mama da paciente. Como eu falei, sem dúvida a vontade da paciente é algo importante, porém às vezes a indicação médica do que vai ficar bonito, das medidas da mama, isso acaba às vezes sendo mais importante do que a própria vontade da paciente, que acaba sendo leiga um pouco no assunto. Sim, sim. Você citou, né, os pacientes, às vezes mulheres que tiveram que extrair a mama por conta do câncer de mama. Exato. É indicado que ela faça essa reconstrução ali já no ato da remoção dessa mama? Atualmente, nas pacientes que estão fazendo a mastectomia oncológica para retirada para tratamento do câncer de mama, há uma indicação sim da reconstrução imediata, que a gente fala. Retirar a mama e já reconstruir a mama de alguma maneira, seja com expansor, seja com musculatura, enfim, com as várias técnicas que a gente tem. Logicamente, isso só é feito quando é possível. Tem casos que não pode fazer reconstrução imediata por conta do tratamento da paciente. Porém, nos casos possíveis, até por uma questão psicológica, da paciente não se ver sem a mama, é interessante a reconstrução imediata e é aconselhado e é incentivado que seja feito. Então fica aí a dica, né, para as mulheres que acabaram passando por essa situação, né? E depois de quanto tempo, a gente citou aqui que hoje em dia evoluiu muito. Antes, depois de 10 anos, tinha que trocar aquela prótese. E hoje em dia? Hoje em dia a gente não passa data de validade para a prótese. O que a gente sabe é que toda prótese deve ser trocada em algum momento. Nenhuma prótese é eterna, nenhuma prótese dura para sempre. O que a gente orienta a paciente é que em torno de 10 anos ela procure o cirurgião plástico para que ele possa conversar com ela, avaliar a mama, ver se a mama continua macia, ver realmente se não tem nenhuma alteração na mama, às vezes até pedir algum exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância para ver a qualidade dessa prótese. Estando a prótese de qualidade boa, a paciente satisfeita, a mama realmente como deve estar, dá para a gente manter essa prótese avaliando a cada 1, 2 anos conforme necessário. Atualmente não há esse rigor, essa necessidade absoluta em trocar a prótese com 10 anos. O que a gente fala realmente é só esse retorno para a gente orientar e avaliar a paciente. Doutor, me veio uma questão agora em mente. Nós citamos sobre o câncer de mama. Na hora que as mulheres têm que fazer sempre a mamografia, que é muito importante. Essa prótese não vai camuflar de forma alguma se houver um nódulo
Essa questão é importante porque muitas pacientes chegam realmente questionando isso para a gente e muitos pacientes têm antecedentes familiares de câncer de mama, então realmente tem que tomar um cuidado especial em fazer esse tipo de questionamento. O que a gente sabe hoje é mais do que comprovado que a prótese não é um fator de risco para ter câncer de mama. A prótese não está ligada a câncer de mama, o paciente que está com prótese não vai ter câncer de mama, não vai ter chance maior de ter câncer de mama por conta da prótese, tá? Porém, a gente sabe também que a prótese, ela pode, eventualmente, realmente esconder algum nódulozinho, alguma lesão suspeita de câncer. Por isso que a gente orienta toda paciente que coloca a prótese, quando for começar o rastreamento de câncer de mama, falar para o ginecologista, falar com o seu mastologista, para ele realmente, às vezes, associar exames de imagem para avaliar realmente a mama dela. Associar a mamografia com ultrassom, ou fazer outras incidências de mamografia, ou fazer uma ressonância. Então, realmente, associar exames para poder realmente visualizar alguma lesão que possa estar escondida ou camuflada pela prótese. Porém, importante deixar claro, prótese de silicone não aumenta a chance da paciente desenvolver câncer de mama. Ah, sim, né, com certeza. Doutor, e como que é o pós-operatório? Então, a mulher já pôs o silicone, quais são os cuidados necessários posteriormente? Em geral, uma cirurgia, como uma cirurgia curta, a recuperação é rápida, a paciente consegue receber alta, às vezes, no mesmo dia da cirurgia, então opera, na maioria das vezes vai embora no mesmo dia. Tem que usar o sutiã elástico, um sutiã cirúrgico, tem que fazer o repouso, principalmente o repouso dos braços, dos membros superiores, não abusar, não dirigir, não ficar pegando peso, não ficar fazendo esforço. Tem que evitar de tomar sol por pelo menos 3 meses, porque o sol pode sim manchar a mama, levar alterações na cicatrização da mama e até por dentro da mama. Enfim, tem que realmente comparecer aos retornos ao consultório, tomar as medicações que a gente orienta, tem que fazer tudo certinho. A gente tem que lembrar que é uma cirurgia e tem que realmente ser levada a sério, apesar de ser uma cirurgia que está melhorando a autoestima, que está melhorando a aparência da paciente, tem que ser levado a sério, porque é uma cirurgia que pode ter risco, pode ter complicações, como qualquer cirurgia plástica ou não. E depois de quanto tempo essa mulher pode retomar as atividades normais? A gente orienta mais ou menos com 15 dias ela poder voltar às atividades. Esse retorno é progressivo, com 15 dias ela volta, atividades mais simples, mais básicas. Depois a gente vai liberando ela para dirigir, para fazer atividades um pouco mais de maior esforço. Mas tudo realmente a gente vai avaliando no pós-operatório, conversando no consultório, conforme realmente cada paciente, conforme cada evolução de paciente. E doutor, vamos supor, a mulher acabou de colocar a prótese, e de repente descobre que está grávida. Não tem problema que dali, num curto espaço de tempo, ela vai ter um bebê e amamentar? A princípio, a prótese não vai ter nenhuma interferência nem na amamentação e nem na gravidez dela. Ela não precisa se preocupar quanto a isso. É importante só a paciente, quando for operar, ter a certeza de que não está grávida durante a cirurgia, por conta da anestesia e tudo mais. Por isso que a gente tem toda paciente que está em idade fértil, a gente realmente, se ela não tiver atraso menstrual, a gente prefere fazer exame, tem que fazer o exame, descartar a gravidez para poder fazer a cirurgia. Entendi. E tem alguma contraindicação? Tem algum perfil de mulher que não pode pôr o silicone? Existem algumas mulheres que a gente tem que realmente ter um cuidado maior, principalmente aquelas que têm algum problema de saúde, pressão descontrolada, diabetes descontrolada, alguma doença hormonal descontrolada. Nesses casos, a gente tem que realmente controlar a doença de base dela para poder fazer a cirurgia. Além disso, algumas mulheres chegam para a gente com uma expectativa que foge muito da realidade da cirurgia. Ela realmente quer próteses muito maiores do que a gente realmente acha que vai ficar bonito ou que vai ser saudável para a paciente. Nesses casos em que a expectativa da paciente é muito maior do que eu posso oferecer para a paciente, vale a pena a gente tomar um cuidado com essa paciente, conversar com ela, até encaminhar para um profissional que realmente possa aconselhá-la melhor, para depois a gente operá-la com segurança, com ela realmente sabendo o que ela está fazendo. Porque a pessoa ela tem que trabalhar primeiro a cabeça, né? Exatamente. Não adianta ela achar que eu sou infeliz porque eu tenho o seio pequeno. A prótese não resolve todos os problemas de vida dela. E aí eu vou colocar a prótese de silicone e vou me tornar uma pessoa feliz. Não. Se você não tiver com uma cabeça boa, num estado de espírito bacana. E tem mulher que procura realmente o consultório médico com esse objetivo, às vezes de salvar até um casamento, ou de realmente melhorar a autoestima por motivos errados, não unicamente para ela. Por isso que a gente fala, a cirurgia plástica deve ser feita para a própria mulher. Não tem que ser feita para os outros, para ninguém, tem que ser para a própria mulher. Para aí sim realmente o resultado, se ela ficar satisfeita. Mas na maioria dos casos, eu tenho várias amigas que já colocaram o silicone. Na maioria dos casos, elas ficam irradiantes. Sem dúvida. Né? Falam, nossa, é um marco na minha vida. É porque é uma cirurgia que você vê o resultado quase imediato. Você opera, no dia seguinte você está vendo realmente a mama já bonita, com bom formato. Logicamente tem o inchaço, tem a alteração de coloração da mama, tem várias alterações, mas você já consegue ver muito rápido o resultado da prótese. E realmente fica muito bonito. E a autoestima fica elevada, né? Mas é claro que você não tem que se basear ali
num resultado estético e conduzir a sua vida, independente disso ou não. Pra você ter uma ideia, tem paciente que retorna depois na consulta, ela vai na consulta com o marido, ela não se troca na frente do marido e após a cirurgia ela volta com o marido, tira o sutiã na frente do marido, daí realmente ela sabe que ela está feliz com o resultado, foi uma libertação para ela realmente eu percebo, a prótese. As amigas falam assim, ai, quer pôr a mão? Quer ver? Quer ver? Elas perdem totalmente o medo e a vergonha. Querem mostrar mesmo, porque realmente Mas é o objetivo motivo da de cirurgia orgulho. é exatamente isso, né? É realmente trazer essa melhora da autoestima, melhora da aparência, ela se sentir melhor, mais bonita. Se não for para esse objetivo, não tem por que ser, né? E não tem o risco de se tornar um círculo vicioso? Tem, como eu falei, por isso nunca a gente orienta uma paciente logo na primeira consulta já fazer a cirurgia. A gente tem que conhecer a paciente. Tem paciente que realmente já tem um distúrbio de autoimagem e isso nenhuma cirurgia plástica, um tratamento estético vai resolver. Ela tem que resolver, como você falou, a própria cabeça, procurar um tratamento para isso, para depois procurar algum tratamento estético que possa vir auxiliá-la nessa melhora da autoestima. Mas lembrando que existem transtornos realmente de autoimagem, de aparência, a gente tem que conseguir tentar ver qual paciente se encaixa nesse tipo de transtorno. Muito bom. Doutor, no próximo bloco a gente continua falando sobre beleza, tá? Eu vou conversar sobre olheiras, que é um assunto que está em voga no momento por conta do Big Brother, né? A Amanda do Big Brother, que tem olheiras enormes, assim, fora do normal mesmo. E caiu na boca de todo mundo, virou notícia no Fantástico, em vários meios de comunicação. E é claro que nós trouxemos esse assunto aqui para o programa Universo Mais também. A gente vai ter aí um ponto de vista de uma esteticista e eu convido você para permanecer no próximo bloco, porque aí eu quero saber dicas no ponto de vista estético e também cirúrgico, tá joia? Bom, então nós vamos para um breve intervalo e voltamos falando sobre mais beleza para você aí de casa. É rapidinho, não sai daí. De volta com o nosso programa Universo Mais dessa sexta-feira. E olha, eu volto mostrando o look de hoje, que está de arrasar, que é claro, da loja Sagrado Coração de Jesus. Olha essa estampa aqui, mesclando floral com animal print. E ele é super levinho para dias de calor. Essa gola aqui dá um charme, não dá? Bom, esse look e vários outros você encontra na loja Sagrado Coração, que tem uma equipe lá, nota 10, de vendedoras. E também a Lu e a Débora, que são uma simpatia, são lindíssimas, umas graças e sempre me atendem muito bem. Eu estou adorando cada look, é uma loja super versátil, então tem moda casual, tem a moda um pouco mais séria, né? Como na terça-feira eu coloquei um longo, lindíssimo, hoje um vestido mais curtinho, descontraído. Essa loja é para você, tem a parte também de moda masculina, então vá conhecer a loja Sagrado Coração. Bom, e eu quero falar de um assunto que tem sido destaque nas redes sociais e também em vários portais de notícias, as olheiras. O assunto veio à tona depois que a participante do Big Brother Brasil, Amanda, mostrou muita preocupação com a sua olheira, que é super aparente. Pensando em tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu convidei a esteticista Isabela Stauberg. Acertei? Isso. Tudo bom? Bom, e o doutor permanece aqui também para dar o seu ponto de vista para a gente. Isabela, primeiramente, quais são os principais fatores que causam as olheiras? É genética? O que é? Então, normalmente as olheiras elas podem ser genéticas. Na maioria das vezes elas podem ser genéticas. Mas fatores como cigarro, alcoolismo, noites mal dormidas, elas podem agravar o fator, né? E podem dar um inchaço e o escurecimento da área. Tá, e esse escurecimento ele é causado pelo quê? Eu ouvi dizer que é a melanina, né? Isso, pode ser o excesso de melanina, que pode estar causando, e também pode ser a vascularização, que alguns fatores influenciam, né? Como o fumo, por exemplo, e a área ela fica inchadinha, né? E os vasos ficam dilatados.
Então, ela fica como arroxeada. E dá aquele aspecto cansado. Isso. Né? A foto da Amanda tá no ponto pra gente? Tem como... Ainda não? Bom, então, depois, se tiver a foto pra gente mostrar... Mas todo mundo sabe quem é a Amanda do Big Brother, né? Acho que o pessoal tá assistindo. E realmente é um assunto que tomou notoriedade por conta... Ela tem tudo ali, ela tem os vasos. Sim, causa um incômodo muito grande, né, na mulher. E elas não conseguem, na verdade, assim, elas ficam muito incomodadas. Tem muitas mulheres que nem evitam muito sair, se escondem atrás da maquiagem, né? Que ficam... Óculos escuros. Óculos escuros, maquiagem, e tornam isso um meio de proteção, né? Que não conseguem sair de casa sem maquiagem e óculos escuros. Mas acaba sendo um aliado. É. E quais são os tratamentos? Né? Primeiro eu quero saber os tratamentos estéticos e depois os tratamentos cirúrgicos para as olheiras. Em estética, a gente consegue usar a vitamina C, que é antioxidante, né? Para dar uma atenuada em todo o rosto, na verdade. A gente usa a vitamina K, a vitamina E, que estimulam, né? Ajudam bastante. Produz a hidroquinona, que são clareadores pigmentantes, ácido cógico, que ajudam bastante a clarear a área e inibir um pouco o excesso de melanina, né? Então, esses os tratamentos mais utilizados em estética. E é claro que, como você disse, alguns causadores, né? Nós temos também, né, que usar isso como uma, não digo prevenção, mas você dormindo bem, Exatamente. né? Você ficando ali mais atenta à quantidade de álcool que você vai ingerir, né? Exatamente. E consumir menos álcool, evitar fumar, né? Exposição solar é importante. Exposição também. solar também, doutor? Proteção Então, do sol. sempre se proteger com um protetor solar. Então, principalmente para as olheiras mais escuras, que a pessoa já tem ali um excesso de melanina, ela tomar o sol vai evidenciar. Com certeza. O sol realmente é o inimigo, principalmente levando em consideração que a pele da pálpebra é uma das peles a pele mais fina do corpo humano. Super sensível. Super sensível. E tem pacientes realmente que têm pele, às vezes, até mais fina do que o normal, que expondo esses vasinhos ficam dilatados, realmente a olheira fica mais aparente. E é importante realmente ter essa diferenciação. Quando é um inchaço das bolsinhas, quando é um inchaço de líquido, ou quando é uma alteração realmente de coloração da pálpebra, se é mais vasinho, se é alguma mancha na pálpebra, isso vai ser totalmente importante para a gente conseguir que tipo de tratamento a paciente vai precisar fazer. Entendi. Então, tem vários recursos, né? Mas a paciente tem que estar sempre fazendo ou ela sana esse problema? Ela tem que estar sempre fazendo. Porque é um problema, assim, principalmente se ele for genético, né? Se ele for genético, não tem muito que a gente fazer em estética. Mas, se ele for um problema que você acabou adquirindo ele pelo cansaço, pelo estresse, pelo sono, pelo tabagismo, tudo você ainda consegue regredir um pouco mais. Mas se ele for genético, ela sempre tem que estar Como é o excesso tratamento. de melanina? A pele mais morena tem uma propensão maior a ter as olheiras? Tem. Ela chama mais atenção, inclusive. Então, tem que as morenas têm que ficar um pouco mais atentas. Então, as olheiras. As olheiras. Né? Principalmente também a questão do sol, passar o protetor, o pessoal fala, passei protetor hoje de manhã. Não, passa o protetor 3 vezes ao dia, porque o protetor, você vai suando, você vai passando a mão, ele vai saindo. Então, você achar que você passou o protetor de manhã e você está bem até a tarde, não. Passar pelo menos 3 vezes ao dia o protetor. Certo. E, doutor, quais são os tratamentos na cirurgia plástica? Quais os tipos de cirurgia que são indicados para olheira? Pensando em tratamento cirúrgico, como eu falei, a gente tem que primeiro identificar qual realmente é o real problema da paciente. Como eu falei, muitas vezes até a paciente tem a olheira por conta de uma sombra unicamente, por conta do inchaço que ela tem nas bolsinhas de gordura embaixo da pálpebra, e isso forma uma sombra no olho que dá o aspecto de olhar cansado, dá o aspecto de olheira, e a olheira, uma falsa olheira na verdade, por conta dessa sombra que está causando. Nesses casos, a gente tem que identificar realmente se é um excesso de gordura ou se realmente é apenas uma dissociação entre a órbita e a região malar da paciente, que está levando ao afundamento dessa região e causando a olheira.
Nesses casos, a gente tem 2 procedimentos principais pensando em cirurgia para paciente. São os preenchimentos, os preenchedores, sejam eles com gordura ou com substâncias como ácido hialurônico, ou até mesmo retirada dessas bolsinhas de gordura cirurgicamente. Às vezes tem pacientes que a gente tem que associar os 2 tratamentos, tanto injetar alguma coisa, preencher com gordura ou com ácido hialurônico, e também fazer a retirada desses excessos de gordura. Então, os tratamentos principais cirúrgicos são esses. Eu quero me citar como exemplo. Beto, foca aqui na minha olheira, por favor. Esse tipo de olheira que eu tenho é genético, minha mãe tem também, é a gordurinha, né? Exato. É diferente da olheira escura. Eu não tenho uma pele escura ao redor dos olhos, mas eu tenho essa gordurinha, né, que dá um aspecto um pouco de cansado no Ela olhar. fala que ela forma uma sombra realmente embaixo da sua pálpebra, e isso dá um aspecto de olheira. É o que a gente chama, na verdade, de sulco nasojulgal. É realmente essa linha que forma abaixo, entre a pálpebra e a região malar. E no seu caso, realmente a indicação seria até de preenchimento. A gente preenche essa região com gordura, tirada do seu próprio corpo, ou com ácido hialurônico, realmente o resultado ameniza essa transição, o resultado fica muito bom. Que beleza, já estou fazendo uma consulta aqui, né? Porque eu cheguei a pensar de retenção de líquido, se é retenção de líquido, mas acho que é genético mesmo, né? Porque minha mãe tem, então... A genética é bastante importante. Sem dúvida que a retenção de líquido também é algo importante, tanto que tem pacientes que fazem drenagem linfática na região. Isso pode melhorar ao longo do dia realmente esse olho que está cansado. Porém, tem o tratamento, muitas vezes o tratamento cirúrgico acaba sendo a única solução. E eu quero perguntar para vocês, as receitinhas caseiras funcionam? Pepino, batata gelada, as máscaras de gel, funcionam? Funcionam, mas é um efeito Cinderela, né? Você faz, na hora pode até dar uma aparência melhor, mas depois ele retorna... Saquinho de chá de camomila. Saquinho de chá de camomila gelado. A ação, na verdade, desses tratamentos, principalmente, que é pela ação térmica mesmo. Você colocar alguma coisa gelada na pálpebra, você está fazendo com que os vasinhos que estão dilatados, eles fiquem menos dilatados, eles se comprimam, então isso vai deixar a cor da pálpebra um pouco mais clara. E além disso também ele vai fazer com que o inchaço diminua um pouco mais quando você faz compressa gelada. Então tudo isso, colocar pepino, batata gelada, saquinho de chá gelado, tudo isso tem essa ação, acaba sendo tendo essa mesma ação, diminui o inchaço e diminui esses vasinhos que ficam menos dilatados. Esquentou. Exatamente. Como ela falou, um efeito Cinderela. Melhora por um tempo e logo volta. Nós temos algumas fotos, tem como soltar pra gente? Então, a maquiagem é um aliado também aí, né? Nós falamos de vários tratamentos, mas a maquiagem, olha só, é milagrosa também, né, gente? Com certeza. É milagrosa. Olha a diferença dessa atriz americana, que eu sou péssima com nomes. Ela é linda, com ou sem maquiagem. Mas olha a diferença, ela tem essa olheira um pouco mais escura, né? Sim, ela tem a orelha mais central. Pode ir passando. Olha só, então ali ela também tem uma leve gordurinha ali debaixo dos olhos, né? Que ali com a maquiagem já dá um outro aspecto. Você vê que a olheira não é algo tão simples assim, até mulheres hollywoodianas têm que usar da maquiagem para resolver, né? Olha só, é a Penélope Cruz, né? Penélope Cruz. Olha, gente, essa foto tá gritante a diferença. Você vê como o olhar fica muito mais cansado com a olheira, né? Realmente, elas não... Pelo menos um corretivo tem que passar antes de sair de casa, né? Olha, essa foto também tá bem diferente. Ali a maquiagem parece que deu até uma emagrecida no rosto dela, né? Eu ia falar que são fotos que ela tá mais magra numa do que na outra, mas que a maquiagem está tendo uma função importante. Exatamente. A gente percebe que não adianta fugir. A maioria das mulheres tem olheira, umas mais, outras menos. A Juliana Paz. A Juliana Paz é bastante conhecida pelas olheiras também, né? Sim, sim. E ela tem essa olheira também, que é a bolsinha debaixo dos olhos. E aí a maquiagem também
É uma grande amiga. Cláudia Ohana também tem uma baita olheira grande. Você está vendo pelas fotos que são mulheres de várias faixas etárias diferentes, né? Sim, a gente sim. vê realmente que a genética conta e a partir da segunda, terceira década... a Fernanda Lima. Que é um Olha exemplo só. de beleza, né? Sim. E você vê que ela é uma paciente jovem, né? Tem na terceira década aí, realmente que é onde começa a ressaltar bastante a olheira. Segunda, terceira década já começa a ficar bem mais visível. Mas nem a presidente escapou aqui do nosso programa Universo Mais. Aí é maquiagem Mas, e olha, computador, né? Ali tem um Demais, baita né? de um Photoshop. Photoshop puro. Né? Mas, gente, olha só. Bom, e a principal, a Amanda, não pegaram fotos aqui pra gente? Não tem, Amanda? Bom, mas você põe aí no Google ou coloca na Globo mais tarde que vocês vão ver a olheira em questão, né? Que está fazendo com que esse assunto venha à tona ainda mais. Bom, mas mulherada, né? Fiquem calmas, viu? Tem procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos que podem auxiliar bastante, né? Ou a maquiagem também, que acaba... Existem também tratamentos com dermatologista, com peeling, laser, tudo que também podem, dependendo do tipo de olheira, Carbox, melhorar. tem... Tem. Bom, a tecnologia nessa área... É importante, já que tem tanto tipo de tratamento, cirúrgico, não cirúrgico, com medicação, sem medicação, tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo nesses tratamentos, porque realmente, como a gente falou, a pálpebra é uma pele muito fina, e para ela se queimar, para ela ter alguma lesão, para acontecer alguma coisa, realmente não é necessário muito esforço, não. Então tem que tomar bastante cuidado com o que está fazendo, é uma pele muito sensível. Então, inclusive até a maquiagem está sendo usada, se é de qualidade ou não. Enfim, tudo isso realmente são questões importantes. E outra, além da pele ser sensível, está perto da região dos olhos. Exatamente. Né? Os olhos também é uma área super delicada, sensível, tem que ter muita atenção. Né? O uso, às vezes, da maquiagem inadequada também. Às vezes um lápis que não adere, que vai escorrer, isso vai piorar o aspecto do olho mais escuro. Inclusive é importante ressaltar na hora de tirar a maquiagem, que as mulheres normalmente esfregam muito essa área. Isso pode acentuar a olheira pelo fator de estar coçando muito forte mesmo. Então é bom ser sensível nessa área por ser extremamente fina, né? E a maquiagem ela deve ter de qualidade, não adianta comprar essas que não tem uma procedência, porque elas podem prejudicar tanto a área por ser extremamente fina, quanto o olho mesmo. Exatamente, Então, um algodãozinho de leve, com um bom demaquilante, né? Porque um bom demaquilante você não vai precisar ficar esfregando. Exatamente. Né? Então, você, ou na hora do banho também, lavar bastante. Mas hoje em dia tem solução para tudo, né, doutor? Com certeza. E nós falamos de idade, no caso da prótese de silicone. Para esse tipo de problema tem uma idade mínima também? Não, a gente sabe, na verdade até adolescentes já podem realmente sofrer com as olheiras. É interessante realmente sempre procurar um dermatologista mesmo, para ele fazer, para ele olhar até alguns tratamentos que possam ser feitos. Mas realmente não existe uma idade limite para isso, é a idade que está incomodando. Exatamente. Mas eu acho que é uma cirurgia muito buscada para senhoras de idade também, né? Acabam ficando com a pele bem flácida, não só inferior como a superior também, né? Devido à perda de colágeno também, né? Que ela vai prejudicando, vai aumentando a bolsinha. Perda de colágeno, a flacidez da pele, aumento da bolsinha de gordura, tudo isso. Bom, doutor Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui nesses 2 blocos do programa Universo Mais, formando aí de como as mulheres podem ficar ainda mais bonitas, levantar a autoestima. Obrigada também para a Isa, esteticista, tá? Então, ficou aí, tiramos as suas dúvidas sobre esse assunto aí que está tão em pauta no momento. E nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos falando de brigadeiro. Vamos te ensinar uma receita de brigadeiro para quem tem intolerância à lactose. Olha só que beleza? Então, fique aí ligadinho, ligadinha no programa Universo Mais, que a gente volta em poucos minutos.
Voltamos com o programa Universo Mais e eu volto falando de festa. Bom, você de casa já sabe que quando eu falo de festa, eu falo da Villa Copos, essa loja completa para você, que oferece produtos para todos os momentos da sua vida. Afinal, são mais de 5.000 itens. Então, tá pensando em fazer uma festinha, né, pequenininha, com bolinho, docinho? A Villa Copos tem os produtos para você. Agora, vai fazer um mega festão, uma festa de 15 anos, ou até um casamento? Na Villa Copos você também encontra muitos produtos. Além disso, tem produtos de limpeza, descartáveis, produtos naturais para você que quer começar uma dieta. Que tal? Segunda-feira que vem é o dia, hein? Então, que tal fazer uma dieta aí com produtos naturais? Tem também grãos, enfim, é uma loja completa para você. E olha, a Páscoa está chegando. Que tal fazer ovos deliciosos para toda a família? Ou até ganhar um dinheirinho extra aí nessa época? Faça os cursos que a Villa Copos oferece. Quer saber mais? Saber os horários, os dias? Curta a página do Facebook da Villa Copos e fique por dentro de todas as novidades. E além de tudo isso, tem fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Villa Copos, porque a vida é uma festa. Bom, e no último bloco, né, sexta-feira é dia, né, então a gente tem que sempre trazer uma guloseima, mas hoje nós trouxemos uma receita diferente. Você já ouviu falar em intolerância à lactose? A intolerância à lactose é a incapacidade que o corpo tem de digerir a lactose, ou seja, é um tipo de açúcar encontrado no leite e também em produtos derivados do leite. Por causa disso, muita gente não consegue nem provar receitas que parecem inofensivas. Por exemplo, um brigadeiro. E é sobre isso que nós conversamos com a nutricionista Larissa Félix. Olá, Larissa, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Bom, antes de nós ensinarmos como fazer uma receita deliciosa desses brigadeiros, olha, então só de olhar já dá água na boca. Eu tô aqui salivando, louca para provar um, para saber como é que ficou esse brigadeiro sem lactose. Primeiro explica pra gente o que é a lactose, né? O que caracteriza a lactose? A lactose ela é um tipo de açúcar que existe no leite. Ela é digerida no nosso organismo, tá? E no caso da intolerância à lactose, o que acontece? A gente tem a deficiência de uma enzima que chama lactase. E a deficiência dessa enzima, ela dificulta a digestão da lactose. Ou seja, a lactose no nosso organismo, ela seria digerida para fazer a quebra da lactose em glicose e galactose, que são outros tipos de açúcar do leite. Então, desde que nasce, aquela pessoa geralmente já é diagnosticada que tem intolerância à lactose. Na verdade, são 3 tipos de intolerância à lactose. A gente tem a primária, que ela vem com o tempo, por fatores de idade, a pessoa pode desencadear. Tem a secundária, que ela pode vir de alguma doença. E a congênita, ela é essa que a pessoa pode nascer com a doença. Ou seja, a pessoa ela não produz nem um pouquinho dessa enzima lactase. As outras ela produz pelo menos um pouquinho. E é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum. Tem muitas pessoas com intolerância à lactose. E algumas nem sabem, elas consomem o leite e os derivados e não sabem. Eles acham que é uma diarreia, alguma coisa, deu uma coceirinha, mas não sabem, eles não diagnosticam. E quais são os sintomas mais comuns? Os mais comuns são diarreia, dor abdominal, alguma alergia de pele, tipo uma grosseira, uma coceira, e às vezes pode ocasionar febre também, mas é muito raro. Mas sim, geralmente é mais a diarreia mesmo. A pessoa consome o produto que tem a lactose, já dá vontade de ir no banheiro, então é muito rápido. E esses sintomas, eles variam de organismo para organismo? Por exemplo, tem pessoas que podem ter esses sintomas mais fortes, outras nem tanto, e que conseguem conviver com isso normalmente. Sim, na verdade, assim, há pessoas que elas podem consumir de 55 a 115 gramas de lactose.
E aí elas podem ter os sintomas um pouquinho assim, depois de 2 horas, mais ou menos, dá uma dor de barriga, uma alergia de pele. Agora tem pessoas que mesmo consumindo essa quantidade, já no momento ela já tem os sintomas. E há sintomas mais fortes, às vezes de alergia, aquelas alergias que Sim, existe. fecham as vias respiratórias? Pode ocasionar também, mas assim, geralmente assim, a pessoa tem um inchaço, por exemplo, tem um grosseirão na pele e começa a ficar todo inchado. Então, como se fosse uma deformidade. A boca inchada, o rosto inchado, a pele e tudo mais. E hoje em dia tem um mercado muito grande de alimentos que se despertaram para esse cenário atual desse número de pessoas com intolerância à lactose. E tem vários produtos, né, para essas pessoas. Sim, hoje a gente encontra iogurte, queijo, leite sem lactose. Normalmente, antigamente, eles usavam leite enriquecido com soja, mas hoje a indústria já produz o leite sem a lactose. Então, tem vários tipos de produto, por exemplo, chocolate, o queijo, o próprio iogurte, margarina também sem lactose. E aí a pessoa desconfiou que ela está tendo reações ali diferentes ao consumir o leite, né? Ela tem que procurar um médico? Qual o tipo de tratamento adequado? Tem um tratamento? Sim, tem um tratamento, que seria a procura do médico, fazer um teste para alergia e de primeira instância seria cortar todos os alimentos que têm a lactose, que são os leites e os derivados. E depois fazer um tratamento nutricional, né? Porque aí o nutricionista vai saber falar o que a pessoa pode consumir ou não, porque às vezes a pessoa nem sabe e está consumindo. Mas então aquela pessoa vai ter que evitar para o resto da vida, ela não vai voltar a ser tolerante. Não volta a ser tolerante. Às vezes o que acontece, ela pode consumir quantidades mínimas que não vai dar nenhuma reação alérgica, mas agora consumir assim, por exemplo, vamos supor agora é época de Páscoa, um ovo de Páscoa a pessoa já não pode consumir, teria que ser o sem lactose. E existe no mercado, né? Existe no mercado. Que é bom. Acho que as pessoas que tinham isso antigamente, há 10, 15 anos atrás, sofriam mais. Sofriam muito mais. Né? Hoje em dia tem já um não mercado existe. amplo, lojas específicas. Sim. Embora sejam produtos que são um pouquinho mais caros. Né? O custo é um pouquinho mais alto, até porque por causa do processo na industrialização, a retirada da lactose. Então, as máquinas para fazer essa retirada são um pouco mais caras. Mas uma pessoa que tem esse tipo de doença não pode de jeito nenhum consumir. Exatamente. Os outros normais. E, em contrapartida, é também mais saudável, não é? Na verdade, assim, existem receitas que são e que não são. É muito mito essa questão de retirar a lactose, porque a lactose, a retirada da lactose ela é direcionada para as pessoas que têm intolerância ou alergia a esse tipo de nutriente. Tá? Mas um indivíduo normal, não. Então, seria assim, não há necessidade, não que seja mais saudável, mas tem a questão dos outros ingredientes que vão nas receitas. Você falou de mito, né? Tem pessoas que falam, uma pessoa adulta ela não precisa de leite, eu já ouvi falar isso, né? Leite são para filhotes. Né? É verdade ou não? Não é verdade. O indivíduo adulto ele precisa do leite sim, porque é a fonte de cálcio que ele vai ter. Então também tem a questão também da pessoa que ela tem essa intolerância à lactose, ela tem que fazer alguma fortificação de vitamina D, de cálcio, que são encontradas nos leites e nos derivados. Então o indivíduo adulto, no caso, ele tem a necessidade de tomar o leite sim, porque é a fonte de cálcio que ele vai ter e de vitamina D. Tá certo. Bom, então a gente já entendeu bastante sobre a intolerância à lactose, né? E agora vamos falar essa receita desse brigadeiro que tá super bonito? Vamos. Bom, então quais são os ingredientes para preparar esse brigadeiro sem lactose? Os ingredientes são leite... Nós temos leite fotos dos ingredientes? Acho que a Gabi separou alguma coisa.
Vamos lá. Então pode ir falando. Vai. O leite. É o leite condensado sem lactose, ou seja, o leite condensado de soja. Nessa receita também eu utilizei achocolatado sem leite, sem nenhum tipo de resquício de leite, e o granulado também. E a margarina também tem que ser sem leite, tá? E assim, o modo de preparo ele é simples, é como se fosse fazer um brigadeiro normal. Vai colocar todos os ingredientes na panela e mexer até dar o ponto. Até dar o ponto de retirada, que seria ele desgrudar totalmente da panela. E depois normalmente enrolar e colocar o granulado. É muito simples. E é fácil achar esses produtos porque existem, como nós dissemos, lojas específicas. Até no supermercado a gente encontra. Assim, Ah, a gente é? tem um pouco mais de dificuldade no supermercado. Por exemplo, o leite condensado de soja é mais difícil. Mas alguns supermercados nós encontramos sim. Por exemplo, o granulado, o achocolatado. Geralmente nas gôndolas ali, nas gôndolas de produtos saudáveis, né? Então você Encontra. Então tem muita facilidade. E hoje em dia tem essa facilidade das lojas mais específicas mesmo, direcionadas a esse público mesmo. A gente sempre traz aqui a Diet Pharma, então com certeza você também encontra lá esses ingredientes para fazer. E fica mais caro? Ela encarece um pouquinho porque o leite condensado é mais caro. E nessa questão também, a margarina ela é um pouco mais cara porque ela não tem a gordura do leite. Então sai um pouquinho mais cara. E vai o leite condensado inteiro, a lata inteira? A lata inteira, uma lata inteira. São 2 colheres de achocolatado. E nesse caso eu também usei uma de cacau. Tá, que também pode usar de cacau. Posso colocar o cacau, então? Pode colocar o cacau também. De preferência, usar o chocolate 70%, tá? Que aí ele tem uma quantidade bem pouca de leite. E o granulado também. Granulado a gente encontra no supermercado, que geralmente eles não contêm leite. Bom, eu vou ver se eu aprovo aqui. Vamos lá, então. Experimentar. E aí, deu o ponto, enrolou. E hoje em dia tem bolo, tem de tudo um pouco que dá pra fazer, né? Tem de tudo, bolo, chocolate, iogurte. Idêntico. Idêntico. O sabor é o mesmo. Eu tô pra falar que ao meu paladar é até mais gostoso, porque eu acho o brigadeiro muito doce. Ele não fica tão doce. Então, ele tem um sabor agradável, né? Na verdade, o doce dele aqui é só mesmo do leite condensado. Sim. Né? E porque o achocolatado que a gente coloca no brigadeiro, ele também tem um monte de açúcar. Um né? monte de açúcar. E aí fica realmente aquele gosto, aquele doce exagerado que eu não sou muito chegada em brigadeiro. Mas esse aqui tá diferenciado, viu? É uma delícia mesmo. Muito bom. Querem, meninos? E uma dica pro pessoal de casa. Quem pode com leite, enfim, substituir o achocolatado pelo cacau. Pelo cacau, é ótimo. Além das propriedades que o cacau tem, né? Que ele é um alimento termogênico, aí ele pode auxiliar no emagrecimento. Tem vários outros tipos de propriedades, ele auxilia Olha que beleza. E para quem não gosta de doce, também não fica tão doce. É verdade, muito gostoso mesmo. Bom, muito obrigada, querida. Adorei a receita, conhecer um pouco mais sobre a intolerância à lactose, que cada vez mais vem crescendo, né? E a receita tá maravilhosa, muito gostosa mesmo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero mandar um super beijo para todo mundo da Clínica New Look. A Vivi, que me maquiou, que caprichou no make. A Regiane, que fez os meus cachinhos. Obrigado. Um beijo, Rê. Também para Cidinha, para toda a equipe maravilhosa, as manicures. Um beijo para todas vocês. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira tem muito mais programa Universo Mais para vocês. Fiquem com Deus. Até segunda. Tchau, tchau.